Olá, senhoras e senhores, bem-vinda a mais uma aula de Direito Penal. Hoje iremos tratar sobre o princípio da confiança. Eu sou o Fernando Leite, seu advogado, e hoje seu professor. Eu espero que vocês gostem desse conteúdo. Se gostar, se inscreva no canal, que me ajuda muito. Deixe um joinha e um comentário positivo. Se eu estiver em algum erro, comenta também uma crítica construtiva para eu estar melhorando. Se os senhores tiverem interesse em me conhecer melhor, o meu Instagram é Fernando Leite Advogado e lá tem todos os meus outros contatos, tá bom? Pessoal, esse princípio da confiança, ele, antes de eu falar propriamente dito dele, eu tenho que falar que ele é requisito de existência do fato típico e não da culpabilidade. É muito precoce eu estar falando sobre isso agora, porque a gente não chegou em conceito de crime. Mas eu vou dar uma adiantada da melhor maneira possível para os senhores entenderem. Há um conceito de crime que fala assim, que para o crime existir, ele tem 3 requisitos, que é o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Eu vou dar uma resumida, pessoal. Esse conceito se chama conceito analítico de crime. Então vai, o conceito analítico de crime, anota aí no seu caderninho, diz que para o crime existir tem que ter 3 requisitos, o fato típico, antijurídico ou ilicitude e a culpabilidade. Esses 3 requisitos, cada um tem sua subespécie. O primeiro, o fato típico, ele se divide em 4 espécies. Vai analisar a conduta do agente, o resultado, o nexo causal entre a conduta e o resultado e a tipicidade do que ele fez, do crime, tá? Então são 4 requisitos só no fato típico, tá bom? Aí, por exemplo, para existir o crime, ele tem que ser antijurídico, ilícito e culpável. O princípio da confiança, ele exclui o próprio fato típico. Então ali, ó, eu vou olhar se o crime existiu. Eu espero que vocês tenham entendido. É um pouco chatinho, mas pega o jeito. Por exemplo, aconteceu o princípio da confiança. Eu vou olhar se o crime existiu. Aí a gente abre o conceito analítico de crime. Vai estar lá, crime é fato típico, ilícito e culpável. Aí são 3, fato típico, ilícito e culpável. O princípio da confiança, quando ele se consuma, ele já exclui o fato típico. Ele não é analisado lá na culpabilidade. Entendeu, pessoal? Então vamos lá. Isso é um conteúdo muito importante. O conceito analítico de crime é muito grande. É muito importante para a sua vida. Então eu vou repetir. Quem repete, enriquece. Vai. Conceito analítico de crime. Crime é fato típico, antijurídico, ilícito e culpável. Dentro do fato típico, há 4 elementos: a conduta, o resultado, o nexo causal entre a conduta e o resultado e a tipicidade. Raul Eugênio Zaffaroni também inclui a tipicidade formal ou conglobante, tá? Que é aquela tipicidade que todo ordenamento tem que descartar, tá bom? Mas isso é assunto lá na frente, só foi uma pincelada porque esse delito, ele exclui, esse princípio, exclui o fato típico e não a culpabilidade, tá bom? Crime é fato típico, antijurídico, culpável. Princípio da confiança, exclui o que do crime? O fato típico, beleza? Tá, avancemos. Mas eu falei tanto do que ele exclui, o que ele é, do conceito analítico de crime, mas eu não falei do que é esse crime, esse princípio. Perdão, pessoal, falar em crime. O que é esse princípio? Esse princípio diz que todo mundo deve esperar do outro a conduta normal. Por exemplo, o médico que está lá com sua assistente fazendo a cirurgia, a assistente passa uma injeção, ele aplica a injeção no paciente, mas nessa injeção tinha um veneno letal e o paciente morre. No caso em tela, o médico não responderia nada, porque ele confiou na sua assistente, na sua assistente, agiu dentro da normalidade, teve essa confiança, médico-assistente. Aqui daria, a situação se repete em trânsito. Por exemplo, você está trafegando na preferencial e espera que os outros respeitem as regras de trânsito, tá? Isso se dá o princípio da confiança. Eu confiar que outros terceiros vai agir dentro da normalidade, dentro do que a sociedade faz, que terceiros não querem andar na rua para causar danos a outrem.
aí está o princípio da confiança. No caso do médico que colocou a seringa, ele não responderia por crime algum, tá? De acordo com esse princípio, porque excluiria o fato típico. E a mesma questão de você que está trafegando na preferencial, uma pessoa te bate, te cause danos ou faça uma lesão corporal. Entretanto, pessoal, como eu disse lá no princípio da alteridade ou transcendentalidade, que a regra é se eu fazer mal a mim mesmo, não há crime. Mas se eu fazer para fraudar o seguro, aí caracteriza o crime. Aqui é a mesma coisa. Eu estou no princípio da confiança. O princípio da confiança, se eu estou dentro da normalidade, confio em alguém fazer cagada, eu não respondo nada. Essa é a regra. A exceção, esse princípio não se aplica a quem tinha a função de compensar eventual defeituoso de terceiros. Quem é o agente público que tinha que proteger, que está ali numa fiscalização, ou do motorista de caminhão, que tem a carteira especializada para dirigir caminhão, vê um ciclista, sabe que o ciclista tem que se afastar, tem que ter distância para não machucar o ciclista, mas assim não faz, ele confia que o ciclista não vai acontecer nada, que está tudo dentro da normalidade. Mas nesses casos, o princípio da confiança não se aplica, porque a pessoa tinha o dever de cuidado para evitar esses tipos de condutas. Então a regra, dentro da normalidade se aplica, tem dever de cuidado, de cuidar de terceiros, e aconteceu o fato, se lascou, supostamente vai estar respondendo. Claro, pessoal, o que eu estou falando aqui é princípios, é doutrina, tá? E a doutrina fala assim, que se a gente tivesse que cuidar de comportamento de terceiros, a vida em sociedade seria extremamente dificultosa. Aí ela qualifica a confiança permitida, que é essa de confiar, que agir dentro da normalidade eu posso estar confiando, e quando alguém abusar da confiança, eu vou estar incorrendo no fato típico. Beleza, meus amigos? Eu espero que os senhores tenham gostado. Um grande abraço. Fiquem com Deus.